Continuando falando sobre livros, que é um assunto que eu gosto bastante, para quem não viu ou perdeu, eu já coloquei um outro vídeo sobre como criar o hábito de ler mais e melhor. E nesse vídeo, muita gente termina me perguntando como é que você escolhe seus livros quando você vai comprar, ou o da sua própria estante, qual vai ser a próxima leitura. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar qual o método eu uso para escolher um bom livro. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Nascimento, eu sou atleta profissional de pentatlo moderno e decidi criar esse canal onde eu compartilho minhas experiências com o esporte, podendo passar informações a vocês sobre como ter mais foco, disciplina, ser mais resiliente, tudo que eu aprendi com o esporte que posso levar para a vida também. Como eu gosto bastante de livros, também sempre tenho dicas de livros, coisas que eu vou aprendendo, mindset, desenvolvimento pessoal. Então, se você se interessa por esse tema, não se esquece de curtir, isso é bastante importante para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e se inscreve, que vai ajudar bastante aqui no meu trabalho. Apresentação feita, então simbora pro vídeo. Muita gente quando chega na livraria fica ali naquela indecisão para decidir qual livro que vai comprar, não sabe se escolhe pela capa, se escolhe pelo título ou pelo design do livro e acaba perdendo muito tempo, fica naquela indecisão. Confesso que eu também sou assim, sempre que eu posso, como eu viajo muito, sempre que eu estou ali no aeroporto, eu passo na livraria, eu entro para dar uma olhada no livro, folhear o livro, é isso que eu gosto de fazer. Mas aqui eu vou passar qual que é o método que eu uso para escolher um bom livro ou decidir qual vai ser a leitura que eu vou fazer. Antes de tudo, a primeira coisa que eu me pergunto é o que é que eu estou precisando aprender naquele determinado momento. Se eu estou precisando aprender sobre investimento, por exemplo. No começo do ano eu estava querendo bastante aprender sobre investir, tirar ali o dinheiro da poupança, começar a investir em bolsa de valores. E eu fui atrás de livros onde eu aprendesse um pouco mais de investimentos. Inclusive eu tenho até aqui um que eu posso mostrar para vocês. Tá até aqui, ó. O livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, de Thiago Nigro. Esse é um livro bastante interessante para iniciar assim com o investimento. Ele também tem um canal no YouTube, eu já acompanhava ele. E aí decidi comprar o livro, não me arrependi. É um livro muito interessante, fala sobre os 3 pilares, né, do investimento para você gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então foi um livro assim que quando eu estava querendo começar a aprender sobre investimento, eu corri atrás. Então foi uma dessas perguntas iniciais que eu me faço para decidir um livro na hora que eu vou comprar. Se eu quero aprender a falar, por exemplo, estava começando a fazer um tempo lives no Instagram, inclusive quem quiser seguir meu Instagram, vou colocar aqui na tela também, que lá eu estou sempre dando dica de livros, mostrando meus treinamentos. E lá no Instagram eu estava começando a fazer lives onde eu comentava sobre livros, o que é que eu achava, interagia com o pessoal. E aí eu comecei a procurar um livro que eu já tinha até aqui em casa, que era TED, o Guia para Falar em Público. O livro é mais voltado para você montar uma palestra, esquematizar um roteiro, mas da mesma forma eu enxerguei aquilo ali como sendo um livro que fosse me ensinar para um determinado momento naquela ocasião, que era aprender a falar melhor, para me desenvolver melhor na live, e eu comecei a ler esse livro. Inclusive eu tenho ele aqui também. Aqui, TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Esse livro aqui que eu me guiei para começar a ler e começar a tentar desenvolver ali as lives que eu estava fazendo. Então, isso tudo eu peguei aqui para mostrar para vocês que, na verdade, quando eu vou decidir um livro, o primeiro critério que eu uso é decidir qual que é o assunto que eu estou precisando aprender naquele determinado momento. Se eu estou precisando aprender algo que vai ser útil ali para mim, para desenvolver alguma coisa que eu não sei ainda, eu vou procurar um livro que fale sobre aquele assunto. E aí o que é que eu faço quando eu entro numa livraria? Eu sei qual que é o assunto que eu quero aprender e aí eu vou pegar o livro e o que é que eu faço para olhar o livro e decidir, poxa, esse livro aqui vale a pena, gostei do assunto. São uns passos que eu faço. Por exemplo, tem outro livro aqui, deixa eu pegar um exemplo. Esse aqui, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Por exemplo, eu chego lá, ele está lá na livraria, eu olho o título, Mindset, nova psicologia do sucesso. Poxa, eu acho que tem a ver com o que eu estou querendo aprender. Quero aprender sobre ali, desenvolver um mindset, ver o que ela tem para falar. E aí eu vejo a primeira coisa, o título ali, né? Realmente vejo o design assim, mas isso não importa tanto, é mais o assunto mesmo. Eu vou para a parte de trás do livro. Na parte de trás eu vejo ali um resumo do que o livro vai se tratar. Se eu me interessar, tem livros que eles já colocam no próprio resumo. Eles já colocam a indicação de outras pessoas, às vezes de revistas importantes ou de outros autores indicando aquele livro, fazendo comentários. Isso aí já é um ponto positivo, porque quando é algum outro autor que eu conheça, eu só, olha, tal autor está citando esse livro, então ele já leu, está indicando, então isso cresce ainda mais meu interesse por aquele livro. E eu vou ver o resumo, gostei do que fala, vou para a primeira parte do livro, essa orelha que chama aqui, né?
geralmente ele começa a comentar mais sobre especificamente os primeiros capítulos, ou até do que se trata um pouco melhor o livro. Eu leio isso aqui também, poxa, gostei, me interessei, vou para a parte de trás, ou na parte de trás tá falando um pouco sobre o autor, quem ele é, talvez tenha algumas indicações aqui, por exemplo. Na parte do autor aqui, ela fala quem é que é essa autora, que a pessoa faz. Inclusive, até esse é um segundo ponto que eu uso como critério também para decidir. Depois que eu escolhi o assunto, às vezes eu vejo um livro assim, vejo o autor quem é, e eu vou atrás, por exemplo, pesquisar no YouTube se aquele autor ele faz palestras, ou se ele tem alguns outros livros publicados, se ele tem algumas outras obras que são interessantes também. E também procuro ver se aquele autor que ele está escrevendo sobre aquele assunto, ele aplica nele mesmo. Por exemplo, um autor que fala sobre como, sei lá, ficar rico, ou como crescer uma empresa, como desenvolver uma empresa. Eu vou procurar saber se aquele cara, no mínimo, é um empreendedor, se ele já tem negócio, se ele já fez aquilo que ele pratica. Se eu pego um livro sobre um atleta que se superou e está ensinando como você ser realmente crescer, ter sucesso, ser competitivo, eu vou procurar saber quem é aquele atleta, o que é que ele já conquistou. Também não adianta eu querer ler um livro de alguém que está falando um assunto que nem sequer tentou fazer aquilo ali ou não aplica na prática, na vida dele mesmo, né? Então, primeira coisa que eu olho é o assunto, segunda coisa é o autor, quem é aquele autor, e essa parte de trás aqui do livro vai me ajudar também a pelo menos identificar quem é, e aí depois eu faço a pesquisa para procurar saber quem é e faço toda essa análise do autor também. E aí, vista a primeira parte, vista o resumo, a primeira orelha, o autor quem é, eu vou e começo a entrar na parte do sumário. Que aí no sumário eu começo a olhar quais são os capítulos, eu gosto de livros assim, eu dou uma folhada também para abrir o livro e ver se o livro é dividido em capítulos. Às vezes eu não gosto muito assim, quando o livro ele é muito extenso, tem os capítulos enormes, eu gosto até de capítulos mais curtos, que aí é até bom para poder dar uma pausa, começar a ler. Eu sempre não gosto de parar na metade de um capítulo, eu sempre gosto de parar. Tô lendo um capítulo, quero terminar todo aquele capítulo, pelo menos o conceito principal daquilo ali. E aí dentro dos capítulos tem os subtítulos, né? Onde eu começo a entender melhor do que o livro se trata. Aqui, por exemplo, esse aqui falando esporte, mindset de campeão, negócios, mindset e liderança, pais, professores e técnicos esportivos. Então, ou seja, eu já comecei a ver que esse livro ele fala sobre o mindset de sucesso para esporte, fala para liderança, fala sobre relacionamento, pais e filhos. Opa, já é um livro completo, já estou me interessando. Então, já começo a olhar os capítulos para ver se são coisas que realmente vai fazer sentido para mim e ver, poxa, esse livro aqui tem sentido, é embasado, estou gostando do assunto. E aí depois disso tudo, né, dou uma folhada no livro e aí vou para a parte final. Se na parte final o livro também tiver referências, tiver notas, apêndices, ou seja, é um livro que ele foi bem embasado, não é simplesmente alguém que está comentando alguma coisa que ele acha e não referenciou, não colocou outras obras. Então, quando um livro ele tem essa parte da referência atrás, ele prova que é um livro ainda mais estudado, um livro mais completo, alguém que realmente foi atrás de outras fontes de pesquisa, está embasando os argumentos dele. Então, tudo isso aí, quando junta tudo isso, o assunto que eu gostei, o autor é aquele autor que eu vi que ele tem outras obras, aplica nele mesmo, é skin the game, né, como a gente fala, aplica nele mesmo, os capítulos são interessantes para o que eu quero aprender, então, sem dúvida, eu vou lá e compro o livro. Afinal, não adianta você ficar achando que um livro é caro, porque o que importa, na verdade, é o conteúdo. Se você quer aprender sobre aquele assunto, você está necessitando daquilo ali, você não vai comprar o livro porque ele custa talvez 50, 60 reais, 70. Na verdade, não existe livro caro, minha gente. O que existe é a necessidade que você está precisando aprender no momento. E pensa só, um autor para escrever um livro, ele leva anos de estudo, ou juntando várias pesquisas ali, coloca todo o conhecimento dele em prática. Eu penso também que o seguinte, o livro é uma forma de você conhecer o que outras pessoas fizeram, que às vezes você não vai ter o contato com aquelas pessoas e você vai estar aprendendo com ela através dos livros. Então assim, não existe livro caro. Quando tem um livro que eu me interesse, que é um assunto que eu gosto, que eu quero muito aprender, eu vou lá e compro. E como eu tinha falado, assim, eu realmente gosto de entrar na livraria, porque eu gosto de ver, de pegar no livro, fazer aquele procedimento que eu falei. Só que nesse período agora da pandemia, realmente a gente terminou assim, fiquei muito tempo, a gente não podia sair, né? Então comecei a fazer o quê? Comprar bastante livros pela internet. Às vezes as pessoas me perguntam qual que é a livraria que eu compro ou qual que é o lugar que eu compro. Eu gostei de comprar muito livro pela Amazon.
A Amazon chegou agora no Brasil, eu tenho a assinatura do Amazon Prime, né, que tenho acesso ao vídeo, e também com essa assinatura eu consigo ter frete grátis, principalmente para quase todos os livros. Então eu comecei a comprar muito pela Amazon, é um site que entrega bem, entrega na hora, nunca tive problema, o livro todo embaladinho, certinho. Então essa é a dica que eu tenho para passar para vocês, se vocês caso se interessem, eu só estou indicando porque é algo que eu já comprei, já tenho experiência de comprar por ela e até então não tive nenhum problema. E eles são bem atenciosos assim, quando dá algum problema, teve um determinado produto, não foi um livro, mas ele até não chegou porque eu tinha colocado um endereço antigo, que eu me mudei e eles não conseguiram integrar. Eita, eles não conseguiram Eita bexiga! Eles não conseguiram me entregar. E aí eu liguei para eles e eles cancelaram o produto, então, ou seja, muito rápido, sempre não teve problema. Então eu sempre termino comprando por lá. Inclusive, esses livros que eu comentei aqui, no livro rapidamente, claro que eu não me aprofundei sobre o assunto, que foi o do Me Humilhando, de Thiago Nigro, o Mindset, Nova Psicologia do Sucesso, de Carol Dweck, e TED Talks, o Guia Oficial de Falar em Público, de Chris Anderson, o livro está aqui. Eu vou colocar até embaixo aqui um link na descrição, que é um link que você vai poder comprar. É um link da própria Amazon, um link de afiliado. Se você se interessar pelo livro, quiser comprar, fica a dica aqui que é só joga direto na página para vocês. Inclusive lá os preços são até bons em comparação a outros sites. Pessoal, era isso aqui que eu queria passar para vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou do assunto, comenta aqui embaixo qual que é a outra forma que você usa para escolher os seus livros, qual é a metodologia que você faz. Eu mostrei a minha, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, não se esqueça de curtir, manda esse vídeo para os amigos e até o próximo vídeo.